Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ronaldo Santana, animador e diretor de desenhos animados. Já no mercado editorial, atuo como ilustrador de livros infantis e juvenis. Como escritor, estreiei com uma série de livros de fantasia e é sobre esse gênero literário que conversei com minha amiga Jéssica Sanz, que nasceu em Itaperuna, no Rio de Janeiro, e que atualmente mora em Campos dos Goytacazes. É formada em letras pelo Instituto Federal Fluminense, autora independente com a trilogia de fantasia Maia Fujita e a trilogia de aventura Dominus, além de ter publicado outras histórias no site de ficção Nia Fanfiction. Então, sem mais demora, vamos assistir agora essa conversa. Espero que gostem. Olá, Jéssica, muito obrigado por aceitar o convite para essa nossa conversa, esse nosso bate-papo sobre literatura fantástica, né, a fantasia. Nós somos dois representantes desse gênero, né? Você escreve um gênero de alta fantasia, eu acabo indo mais para a fantasia urbana, que seria considerado uma baixa fantasia, e aí eu achei que seria legal essa nossa conversa. E aproveita para apresentar como é que você começou a escrever, as suas inspirações, até a conclusão do seu primeiro livro. Então, eu sempre gostei muito de ler e de escrever, isso fez parte da minha vida. Lá no ensino fundamental, quando todos os alunos estavam assim, precisando escrever, a professora passava uma redação, e aí todo mundo já ficava desesperado e ficava se esforçando para escrever 15 linhas, e eu ia lá e queria ultrapassar, e era para mim uma coisa muito fácil. Eu sempre gostei de criar personagens, tudo que acontecia na escola eu achava que era motivo para criar uma história, eu achava que a minha vida era super incrível, que tudo que acontecia podia virar uma história muito legal. Então eu comecei a escrever assim, uns livrinhos, umas coisinhas assim bem básicas, coisa de criança mesmo. E ali, por volta dos meus 12 anos, mais ou menos, eu comecei a escrever no blog, porque a minha irmã estava jogando um jogo online e ela me chamou. E, novamente, eu falei, cara, essa aventura aqui que a gente está vivendo nesse jogo é muito propício para a gente criar uma história falando sobre isso. E o legal também é que a graça desse jogo não é o jogo em si, mas a interação entre as pessoas, né, os amigos que a gente estava conhecendo ali. Então, era nessa troca ali de amizade que eu queria fazer uma história baseada, né? Então, a gente foi, criou uma história, usando os nossos amigos como personagens e foi publicando num blog, né? E foi assim que nasceu o meu primeiro livro. Eu achava que era uma história tão incrível que devia ser publicada, ia ser o meu primeiro livro publicado. Hoje eu já não acho esse livro tão incrível assim, né? Claro, eu escrevi quando eu era criança, mas ele foi publicado e tem muitas crianças que gostam, né? Porque como foi escrito por uma criança, ele tem uma linguagem mais próxima das crianças, as crianças realmente gostam bastante. Mas aí, no caso, esse texto já é o Maia Fujita ou isso foi uma outra coisa, Maia Fujita veio depois? Esse texto já é o primeiro volume, no caso. Quando a gente começou a publicar no blog, a gente criou a história da Jenny, que é minha irmã, entrando no jogo, conhecendo as pessoas e tal, mas tudo ambientado ali no universo, como se fosse realmente um universo de fantasia. Aí a gente foi desenvolvendo conforme, né, contando realmente a história de que ela conheceu primeiro e como foi que ela foi descobrindo como funcionava aquele mundo novo, né, e foi criando toda a história, digamos assim, de origem da personagem, dos personagens, de apresentação daquele mundo, daquele universo. E quando terminou essa história, a gente pensou assim, poxa, tá legal, mas eu acho que a gente podia fazer uma coisa ainda melhor. Que aí teve a ideia de fazer o que seria a parte 2, né, que é o livro 2, que é a gente pegar só os melhores amigos, os amigos que eram mais próximos, e criar uma aventura realmente que tinha um objetivo, que tinha uma estrutura, porque isso foi uma coisa que faltou no primeiro, era só ela conhecendo o mundo, só ela se aventurando, entendendo. Aí no segundo a gente falou, não, vamos fazer uma aventura que tem um objetivo, vamos pegar tantos personagens, então a gente delimitou os 8 personagens, e aí tudo se passa em torno da joia lá, que foi a Jenny que inventou também. E essa série da Maia Fujita, eu só escrevi, porque a invenção, tipo, quem viveu foi a Jenny, aí quem inventou a segunda história foi a Jenny, e quem me ajudou a criar a terceira história também foi outra pessoa, que é um outro personagem. Então é uma história, assim, feita por várias mãos, sabe? Várias pessoas criaram essa história, não é uma coisa que surgiu de mim, é uma coisa que eu só dei a liga, assim, eu juntei várias experiências, várias pessoas, várias vivências,
e a gente foi criando essa trilogia. Só para esclarecer para o pessoal, a Jenny é a irmã gêmea da Jéssica. Eu falei, a Jenny é a minha irmã gêmea. Ela, assim, é muito. Eu ia dizer que ela é como se fosse uma irmã, mas ela é uma irmã, né? Mas ela é uma irmã que ela é gêmea. Não tem um nível acima. Mas a gente tem um nível acima. A gente é praticamente a mesma pessoa. A gente se parece muito e, ao mesmo tempo, não se parece nada. É uma coisa completamente doida. Mas, por exemplo, ela não gosta de Instagram, YouTube, de aparecer, nada disso. Ela gosta de ficar na dela. Só que nós somos muito criativas, nós gostamos de música, gostamos de escrever, e nesses pontos a gente se parece, né? Então, tudo que a gente cria junto é muito legal, a gente adora criar coisas juntas, adora fazer um monte de coisa junta. A nossa vida, assim, é completamente uma com a outra, não dá para imaginar uma coisa separada. E aí, explica um pouquinho melhor como é que é esse processo de trabalhar com várias pessoas na criação. Na verdade, é o brainstorming, né, que essas pessoas estão participando. No fim das contas, quem está escrevendo a história é você, quem define os roteiros, a rota dos personagens, tudo isso é você que faz. E essas pessoas que participam do brainstorming, elas se tornam os seus leitores beta também? Como é que é essa relação de vocês? Naquele momento ali de criação, eles eram os personagens, eles na verdade não inventavam a história, eles só viviam a história, né? A gente entrava no jogo, conversava, se divertia, inventava algumas situações também, né? Porque, por exemplo, a gente inventava que tinha festas, então a gente fazia tipo uma festa dentro do jogo, e isso aparece no livro. Então, tudo que acontecia lá, a gente trazia para a história, né? Então, eles eram mais leitores do que criadores. Eles eram criadores espontâneos. Eles viviam, a gente escrevia, e eles liam o que eles tinham acabado de viver. E quando chegou lá no ponto de escrever o terceiro, né? Porque a gente parou o segundo na metade, a gente nem chegou a terminar a história do segundo lá no blog. Porque eu falei assim, não, eu quero publicar essa história, porque tá ficando bem legal. Aí eu guardei, tirei tudo do blog, guardei para publicar. E aí eu comecei a pensar no terceiro e eu continuei conversando com um dos meninos lá, que é o vilão, inclusive, e ele foi me dando a ideia do terceiro. Ele falou, não, você pode fazer isso e tal, 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 tal. Ele criou, assim, toda a estrutura, toda a lógica do que ia acontecer. Os elementos estavam em desequilíbrio e tal. Ele foi dando um monte de ideia e tal. Ele não escreveu nada, ele só deu a ideia mesmo. Mas Entendo. ele tinha uma outra visão que, tipo, não tinha esse tipo de ideia. Eu não pensava em elementos e cetros, e sei lá. Foi realmente uma ideia muito nova, né? Claro que eu mudei bastante coisa, adicionei coisas novas, mas a ideia toda surgiu dele. Então, ele foi o único que realmente contribuiu para a história em si, né? Claro que eles eram leitores, então eles davam feedback, né? Eles falaram, a guerra tá muito mecânica, podia ter um pouco de magia a mais. Então, aí de lá para cá, foi o que você perguntou, né? Eu tô até flutuando muito, mas o que você perguntou foi como que esse texto veio para cá, veio para publicação. Não é exatamente o mesmo texto, claro que ele foi revisado, ele foi lapidado, tinha muita cena que não precisava estar ali, que a gente tirou, então foi todo um processo, uma transposição, teve algumas mudanças de nomes para se afastar um pouco do jogo também, como os nomes eram os nomes dos personagens, e eles já criaram os nomes baseados em outros personagens. Tem personagem que eu descobri recentemente que veio o nome de outro lugar, e que eu nem sabia que eu não conhecia. Então, é até uma situação perigosa, né? Eu estou usando nomes de outras obras que eu nem conheço. Tem um personagem que chama Goten, que é do Dragon Ball, e eu não sabia, então foi assim. E aí isso aqui é o curioso, né? A pessoa começa a achar que você é fã de Dragon Ball e é o contrário, você nem sabia que existia. Exatamente, exatamente. E, tipo assim, a Jenny, ela assistia alguns animes, então eu tenho um pouquinho, o livro tem muito, né, dessa influência japonesa, então a língua mágica dentro do mundo é japonês, então tudo que tem que ser em uma outra língua, sabe aqueles livros que tem uma língua élfica, uma língua mágica, a gente colocou tudo para japonês. Então, digamos assim, é muito fácil vender esse livro para os fãs de anime, que a gente fala, tem muita influência japonesa, tem influência de animes. A pessoa não precisa saber que eu não assisti anime, mas tem a influência, porque a Jenny também
trouxe isso. Aproveitando que você já explicou como é que você chegou no livro como ele é hoje, conta pra gente a sinopse do livro, como ela de fato ficou. Como eu falei, né, a história é a Jenny chegando ali nesse universo novo, né? Então é a Maia, que é a personagem dela, ela chega no mundo novo, que é um mundo mágico chamado Mirai, e ela vai achando que tudo ali vai ser lindo, vai ser perfeito, porque tem magia, então a magia vai resolver todos os problemas, não vai ter nada de ruim nesse mundo, né? E aí, só que conforme ela vai se aventurando, vai conhecendo esse mundo, ela percebe que não é bem assim, e que existem sim alguns problemas, e que nem tudo são flores, né? Que a magia não pode resolver todos os problemas. E aí, além disso, a magia também pode ser usada por pessoas mal intencionadas. Então, ela descobre que existe maldade nas pessoas e que a magia também pode ser um pouco perigosa, né? E começam a acontecer algumas coisas muito estranhas, inesperadas ali ao redor dela, coisas que não deveriam acontecer no mundo mágico. E ela vai atrás disso, né, junto com os amigos dela. E assim, vai acontecendo desgraça, desgraça, a situação vai se complicando. E esse mundo que era tão perfeito para ela, não é mais tão perfeito. Ela já não acha tão legal. Só que ela ganha a chance de descobrir por que isso tudo está acontecendo. Ela percebe que não é uma coisa natural, que esse mundo não deveria ser tão ruim assim. Quando ela ganha a chance, ela vai atrás e descobre que vai ter um grande ataque em menos de 12 horas e que esse ataque pode destruir completamente o reino dela. Então, ela vai ter que se virar nessas 12 horas para impedir que o reino dela seja destruído. Aí, essa é a origem da Maia, que é contada no primeiro livro, que é esse aqui. Esse é o primeiro. Então, ele é um livro mais de apresentação, de origem dos personagens, né? E de como que eles eram camponeses, crianças, pessoas que viviam ali normalmente, e se tornaram guerreiros, pessoas que gostam de uma aventura e que têm alguma experiência em batalha. E aí, o segundo e o terceiro, eles vão mais para missões, que são bem estruturadas, que têm um objetivo, e que mostram eles agindo nessa vida de guerreiros, de aventureiros. Aproveita e conta pra gente quais são as coisas que te influenciam e por que escrever, então, uma história de fantasia, já que estava ligada a esse jogo. Explica um pouquinho. Nesse primeiro livro foi um processo muito natural, e a referência veio mais desse jogo, que era um jogo de magia, então por isso que é história de magia. Os bonequinhos andam pela cidade, eles se conhecem, dá para fazer amiguinhos, cada um tem sua casa, aí tem as plantações, aí você vende coisas lá para ganhar dinheiro. Então, assim, é um joguinho bem tranquilo, bem simples, a mecânica dele não é nada complexa. Tem outras coisas que dá para explorar, mas ele é bem básico mesmo. A gente não teve limitação, porque como o jogo era básico, a gente só tinha que expandir esse universo. Ao contrário, por exemplo, de um nível em que eu estou fazendo agora, por exemplo, o Dominus, ele já é no mundo real, então eu já tenho que fazer pesquisa, porque o nosso mundo tem regras, então eu tenho que seguir essas regras. E isso prende um pouco, né? Você tem que adequar ali a sua escrita, a sua criação de universo ao universo que você já tem. Então, são duas coisas completamente diferentes, né? Por isso que eu acho que foi bem interessante começar com um mundo que não é o nosso, né? Poder realmente cuidar de cada detalhe e as regras, os limites, quem impõe sou eu mesmo. Então, mas teve, como eu disse, essa influência dos animes, influência de outras coisas que a gente assistia, influência de coisas que eu vivia na vida real, aí eu colocava isso. Teve um dia que lá em casa, do nada apareceu um monte de cupim voando e fazendo uma... Do nada, tipo assim, nunca teve cupim na casa, do nada veio uma nuvem de cupim e tal. Aí ficamos eu e minha mãe, tipo, lutando contra aquele monte de bicho e tentando matar aquele monte de bicho que apareceu do nada. Aí eu falei, vou colocar isso no livro. Aí, claro que no livro são insetinhos um pouco mais perigosos, né? Eles têm ferrões, e daí teve toda uma cena inspirada nisso que eu vivi. E aí tem cenas de filmes que a gente se inspira, obviamente, né? Filmes, tipo, naquela época eu já estava assistindo coisas tipo Percy Jackson, Jogos Vorazes, então tem algumas coisas ali. Aí personagens do ensino médio, por exemplo. Eu fui para o ensino médio, então aí já peguei alguns amigos meus e coloquei na história. É toda uma situação, assim, tipo, é uma mistura de influências, de referências, né? Tanto da vida real, né? Como
de coisas que a gente assiste, de coisas que a gente consome. Mas como é que está sendo isso para você? Está trabalhando com essa fantasia urbana em contraste com uma fantasia onde você literalmente constrói todas as regras. Como é que está sendo isso? Está sendo muito difícil, está sendo bem mais difícil do que eu imaginei. Porque quando a gente trabalha com esse mundo, a gente tem que trabalhar muito com pesquisa, né? Eu estou pautando muito nas mitologias brasileiras, no que a gente já tem aqui, não só nas brasileiras, mas como tem histórias espalhadas, a Dominus tem histórias espalhadas em todos os continentes. Então, aí eu tenho que pesquisar a mitologia de cada continente, lendas em várias versões, e a mitologia tupi-guarani, tipo, os índios têm várias tribos, então são várias culturas diferentes, e a gente vai criando algumas regras também, principalmente sobre o funcionamento da magia, né? Porque já que a gente tem a regra de Mirai, como que essa regra se aplica aqui? Porque até então a gente falou na Maia que a Terra não tem magia. Então, como que a gente chega agora em Dominus falando que o mundo tem magia? E aí tem toda uma explicação para isso. Mas aí você falou uma coisa que eu achei interessante, que na Maia ela fala que na Terra não tem magia. Mas, assim, isso é uma série e Dominus é um outro título. Então, assim, em princípio, não deveria existir um compromisso. Por que você está criando esse compromisso? Essas histórias, elas se comunicam de alguma forma? Como é que é isso? Sim, essas histórias se comunicam de alguma forma, né? No início, na verdade, eu falei, vai ter magia, então não pode, né, ter uma relação ali com Maia. Mas e se tivesse, né? Então aí a gente começou a criar, porque precisa ter, porque a Maia, ela tem, apesar de se passar em outro mundo, ela tem uma relação com a Terra também. Eu fiquei pensando e pensando em como que isso poderia se conectar, e eu consegui criar as conexões, consegui criar explicações. Então, essas duas histórias se passam no mesmo universo. E a minha ideia é que todas as minhas histórias se passem no mesmo universo. Nem tudo precisa se conectar, nem tudo precisa coexistir ali e tal, mas nesse primeiro momento, todas as histórias que eu estou criando por agora vão se encontrar em algum momento. Não está nem tão longe, na verdade. É uma série que eu já estou escrevendo, que é uma série que vai tratar desse crossover. Então, a gente vai ter os livros coexistindo, os personagens coexistindo, e tudo girando em torno de uma coisa só. Não só essas duas, mas também o terceiro livro que está vindo aí, provavelmente vai ser lançado nesse ano também. E vão ser essas três histórias principais, três histórias completamente nada a ver uma com a outra. Se você olhar as três histórias separadas, você fala assim, não tem nem o mesmo público, não tem nem o mesmo nada, não tem nada a ver, mas vão se encontrar. As três protagonistas vão se encontrar, e a gente vai fazer um crossover, assim, uma coisa meio Vingadores mesmo, né? Não tem como mentir, né? A principal referência é Marvel, é Vingadores, e essa junção maluca que eles fizeram e que eu achei sensacional. E por que não fazer, né? Eu tô aqui justamente fazendo o que eles fizeram, criando um universo com várias personagens, várias obras diferentes e que podem se juntar. Quando eu faço, no caso do meu livro, da Luana, que é de fantasia urbana, eu não tenho nenhuma outra referência, né? Ele é o meu primeiro livro e ele não faz nenhuma referência a nenhum universo fantástico. Eu trabalho com outros elementos mágicos, na verdade, assim, eu até busco alguma coisa o mais realista possível. Por isso que eu fui buscar, quando eu falo de bruxas e magia, então eu fui buscar a Wicca como referência, como base mágica para os meus livros. A Luana é o único elemento, único entre aspas, né? Ela não é a única, mas ela é a principal, porque ela destoa de todos os outros seres humanos mesmo, né? Então, assim, quando a Luana encontra uma bruxa no mundo, no Rio de Janeiro em que ela vive, é uma bruxa que você poderia encontrar num shopping ou num supermercado, que faz seus rituais,
mas você não vê essas pessoas soltando raios, né, evocando espíritos que vão aparecer na sua frente e cair na porrada com alguém, não tem nada desse tipo. Mas a Luana tem poderes extraordinários, né? Ela sim consegue fazer os elementos se moverem, né? Mas aí eu já vou mais para esse caminho tentando ser o mais realista possível, tentando embasar o máximo possível na realidade e em filosofias que existem, não é mas eu trago esse elemento fantástico que é a própria personagem, a sua origem, né? Você já parte do princípio de que o seu mundo real não é igual ao mundo real que nós vivemos, ele só parece, né? A sua magia ela é mais possível, né? Mesmo no mundo real. É quase como se o universo de Harry Potter, né, ele tivesse permissão de usar magia entre os trouxas. É mais ou menos por aí, tipo, falando do universo de Dominus, a magia ela existe no urbano. Você vai ter lugares ali que você vai entrar e vai ter criaturas fantásticas ali, como se as lendas, né, as criaturas mágicas que vivem nas florestas tivessem migrado para o urbano, se adaptado a essa vida urbana. Então eles conseguem se camuflar, eles conseguem se misturar entre as pessoas que são normais. Então as pessoas normais não têm ciência de que existe magia, ou de que existem essas criaturas ali convivendo no urbano, mas elas estão ali e estão muito próximas. Só que, na verdade, a grande graça dessas criaturas mágicas é que existem, sim, certos humanos, certas pessoas completamente normais, que têm ciência dessa magia, dessas criaturas, dos deuses e tudo mais. As pessoas mais poderosas do mundo são aquelas que são buscadas pelos deuses para fazer algum acordo, para fazer uma apresentação. Na verdade, eu queria ter usado muito mais, né? Eu acabei focando muito nos herdeiros, nos humanos, na tecnologia, na parte mais urbana. E aí, a parte das criaturas, dos deuses, da magia, toda essa parte mais fantástica do universo acabou ficando um pouco de lado, porque é mais uma coisa relacionada ao poder, à influência ali, porque a Dominus, na verdade, é uma hierarquia das 10 empresas mais ricas e poderosas do Brasil, e suas respectivas famílias. Então, tem o líder da empresa e cada um deles tem os filhos. É quase aquela briga adolescente na escola, só que num cenário macro. Então, tem essa disputa por poder, quem é mais influente, quem tem mais status, quem está sendo melhor representado frente a esse universo, né? Porque eles aparecem muito, eles são muito famosos dentro dessa alta sociedade, que são os mais importantes da alta sociedade. Então, tudo é mais focado nisso, nessas relações de poder, na relação de tecnologia, nas missões que eles pegam para aparecer mais, né? As missões, elas têm essa função. Tipo, eu tenho essa missão aqui, porque quando eu fizer ela, eu vou ser notícia, eu vou me tornar mais influente, eu vou mostrar que eu posso, que eu tenho poderes, que eu tenho habilidades e não sei o quê. Então, ficou de lado essa questão das criaturas, elas estão ali mais para complementar o universo. Então, em uma história futura, eu vou explorar mais esse mesmo universo, com esses personagens que ficaram de lado. São personagens que eu criei para ser ali super complementares, mas eles foram um pouco esquecidos por mim. Então, eu pretendo dar mais voz, mais espaço a esses personagens, e como eles são criaturas, eles vão explorar todo esse universo que está por trás. As criaturas, a magia, os deuses, as lendas que eu acabei não contemplando, então, tudo isso vai entrar. E eu vou ter tempo também de fazer uma pesquisa mais aprofundada, de comprar um livro, né? Porque pesquisar só pela internet é muito mais difícil, muito complicado. Mas o que me tranquiliza também é que tudo é uma questão de adaptação, né? A gente está falando de ficção, então, digamos, por exemplo, como foi com Cidade Invisível. Eles fizeram a versão deles, dos mitos, trazendo para o urbano. É muito parecido com Dominus, inclusive, fiquei chocada. Eu estou até com um pouco de medo das pessoas acharem que eu me inspirei em Cidade Invisível. Mas não, eu tenho essa história totalmente do zero, assim, do zero, né? Foi muito legal, porque a forma como eles fizeram é completamente diferente da forma que eu fiz. Justamente porque é a leitura deles e a minha leitura, então como a gente encarou, como a gente transpôs essa cultura antiga para o urbano e para o presente. Entendi. Eu achei interessante duas coisas que você falou.
Uma foi essa questão a sua pesquisa, você não consegue abarcar tudo aquilo que você gostaria de falar dentro do seu livro, mas isso me fez lembrar uma outra coisa que eu queria falar. Você conhece um desenho dos anos 80 chamado Cavaleiros do Zodíaco? Já ouvi falar bastante. Tá. Cavaleiro do Zodíaco, ele é um desenho animado shonen padrão, ou seja, é voltado para o público meninos na faixa dos 12 anos. Ali, basicamente, são personagens que usam armaduras de constelações e signos. Então, você tem o Cavaleiro de Pégaso, você tem o Cavaleiro de Dragão, você tem o Cavaleiro de Áries, Touro, Gêmeos, que são as 12 casas do Zodíaco, né? Então, assim, em princípio, é um desenho animado para colocar pessoas lutando, soltando poderes incríveis e tudo mais. E é isso que é o grande plot, é o que é o chamariz, é o que chama a atenção de todo mundo, a relação dos personagens entre eles, a motivação deles e tudo mais. Só que eu fui ver que, assim, mesmo para você fazer um desenho animado, que originalmente foi um mangá, né, de luta, eles, pelo menos os japoneses, eles usam muito da cultura deles em pequenos elementos. O que eu quero dizer? Porque quando eu estava lendo um livro chamado A Voz do Silêncio, que é um livro muito conhecido entre o pessoal ocultista, que é da Helena Blavatsky, ela é russa, mas ela fez uma pesquisa, ela foi para o Tibete durante um período da vida dela, então ela estudou entre os monges tibetanos e tudo mais, e ela trouxe muito do conhecimento desse povo, que não existia literatura escrita, não existia literatura, né? Tudo era passado oralmente. Ela é uma das pessoas que trouxe esse conhecimento para o Ocidente, né? E aí alguns conceitos que eu li nesse livro estão dentro de Cavaleiro do Zodíaco, espalhados assim, bem diluídos, tipo a questão para quem conhece, existe a questão do sétimo sentido, né, que tem os nossos 5 sentidos, né, o olfato, paladar, tato, né, e você tem o sexto sentido, que seria a intuição. O sétimo sentido seria, dentro do desenho do Cavaleiro do Zodíaco, um sentido a mais que só um cavaleiro muito evoluído atingiria. Isso, na verdade, é um conceito de uma religião tibetana, entendeu? Então, o cara pega... Só que isso é colocado para a gente como se fosse criação do artista, né? E não, isso é pesquisa, né? Então, entre outras coisas. Então, assim, eu achei interessante você perceber que, assim, não dá. Existe muito conhecimento muito rico que você, na sua pesquisa, traz, você quer usar e, obviamente, não cabe, porque a história é dos personagens, né? Eu acho que isso é legal, eu também percebi isso quando eu estou fazendo os meus livros, né? Tanto é que eu acho que foi ontem, você até perguntou aí que livros que vocês estão lendo lá no Instagram, algo assim, e aí eu mandei para você que eu estou lendo o livro Tibetano dos Mortos, né? E assim, eu estou lendo ele porque é pesquisa para os próximos livros de Luana, porque volta essa questão que a gente estava falando. Quando a gente está trabalhando com uma fantasia urbana, em que a gente está querendo trabalhar com divindades e essa cultura, a gente precisa dessa pesquisa e ela te inspira, te alimenta e, obviamente, você vai ter as suas liberdades poéticas, você não precisa, né? Você não está fazendo um trabalho de faculdade, que você tem que ser fiel, mas você usa esse material como referência para trabalhar dentro da sua história. Eu comecei trabalhando o meu livro de bruxaria, então eu comecei falando de Wicca, mas eu não quero ficar restrito à Wicca. Então eu quero trazer outras culturas, outros conhecimentos de outras fontes para esses personagens no livro 3 e no livro 4. E aí a gente tem que fazer essa pesquisa e, obviamente, não vai caber muita coisa lá, mas eu acho, o que eu quero dizer é que, assim, esse pouquinho de pesquisa que aparece dentro da tua história, isso enriquece a sua obra de uma forma, pode até criar curiosidade nelas para elas também irem atrás e pesquisar essas coisas. Tem uma outra coisa que agora está me escapando. O que será que foi?
Ah, sim, do Cidade Invisível. Você falou do Cidade Invisível, e eu achei uma coisa, que eu estou achando uma coisa curiosa, eu acho que é meio que um zeitgeist isso, sabe? Porque eu uso um pouco disso no Luana, né? Porque a Luana ela tem uma origem indígena, então fatalmente eu acabo pegando alguns mitos indígenas para tratar, né? Cidade Invisível ele não está restrito à indígena, né? Está falando do folclore de uma forma mais ampla. E eu conheço um outro artista que é o Eberton Ferreira, que inclusive foi você que me apresentou, que ele tem a série Causos dele, que é uma série de quadrinhos, que ele também trabalha com essa ideia do folclore. Só que no caso dele, ele trabalha na época do Brasil Colônia, né? O Cidade Invisível está trabalhando nos dias atuais, assim como você também. Então, assim, eu acho que e tem outros artistas trabalhando com esse tema do folclore também. Então, assim, eu acho que está rolando uma coisa meio de inconsciente coletivo, né, sobre trabalhar com esses mitos brasileiros. Então, eu acho que assim, essa preocupação também que você tem de que, será que vão pensar que eu estou me inspirando em Cidade Invisível? Eu acho que não, eu acho que assim, é porque está vindo muita coisa junto ao mesmo tempo do mesmo tema. E eu acho que faz parte, eu acho que tem alguma coisa aí, é um movimento aí mesmo, acho que dessa nossa década, de repente. E, digamos assim, eu falei, é uma modinha, mas é uma modinha muito boa, porque a gente, aqui no Brasil, é uma miscelânea de culturas, então a gente está acostumado a pegar coisas sempre dos outros, coisas dos Estados Unidos, coisa do Japão, coisa da Europa, então, sempre se pegando assim outras influências e falando de outras coisas. Mitologia grega, por exemplo, é uma grande referência que todo mundo usa. Eu acredito que isso também seja por causa também da autopublicação. Então, a gente está tendo um surgimento assim de mais autores e de uma consciência do que é nosso, porque a gente já está passando dessa fase de ser Maria vai com as outras e de falar só dos outros, de falar só dos Estados Unidos e está querendo não só, primeiramente, a gente quer trazer para os nossos, né, para o nosso público, público brasileiro, a sua própria história, a sua própria consciência de sociedade, de cultura, e também, claro, depois a gente disseminar isso e transpor. Por isso que Cidade Invisível também foi tão importante, né, porque por ser da Netflix, né, uma série, então outros países já estão assistindo, já estão conhecendo as lendas brasileiras que a gente ouviu quando era criança e que faz parte do que a gente faz parte do Brasil. Eu queria que você contasse para a gente quais são os seus planos para 2021, o que você está fazendo agora, né? E o que vem para mais, de literatura e outras mídias que você esteja trabalhando. Desde o ano passado eu estou bastante focada no Instagram, né? Estou criando conteúdos. Comecei criando conteúdos de dicas para escritores, né? Com tudo que eu já percebi, coisas que eu tenho de conversas com outros autores também, muito como o Ronaldo também, que eu vou conhecendo, né? E aprendendo também com as minhas próprias vivências, com as minhas próprias escritas. Então, eu vou tentando, assim, pegar o pouco que eu sei e transformar de alguma forma para que isso seja dica para outros escritores, porque é outro conhecimento que falta. E escrever, digamos assim, eu considero a forma mais fácil de criar. Porque, por exemplo, no cinema, você tem que se preocupar com figurino, você tem que ter elenco, tem roteirista, diretor, iluminação, figurino, um monte de coisa. E no livro você é tudo, você faz literalmente tudo na história. E é só você sentar e escrever, não precisa de um grande material, não precisa de muito para começar. E é só você, então você tem liberdade, é muito gostoso e tal. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto de escrever, e eu, com certeza, muitas pessoas amam escrever, eu quero ajudar essas pessoas. Então, esse é o meu primeiro tipo de conteúdo. E, mais recentemente, eu comecei também a falar sobre essas referências, sobre as coisas que a gente consome. Então, filmes, as séries que estão saindo, agora eu sou uma pessoa que assiste série, que eu não era, livros, músicas, então, essa cultura pop, essas coisas que estão mais em alta, eu gosto muito de falar sobre isso, e principalmente também de transpor isso para conseguir dicas, para a gente ir aprendendo com as coisas que a gente consome, já que tudo que a gente consome é referência para a nossa criação. O Instagram vai assim, receber um conteúdo muito diferente agora, a partir desse próximo mês, das próximas semanas, aí está muito perto já,
a gente receber um lançamento muito diferente. Vai ser uma experiência literária, se chama Dominus Experience, porque esse livrinho aqui, Dominus, ele não foi lançado em nenhum evento, na verdade está sendo lançado, digamos assim, aqui na Flip. E não teve, eu não fui para lugar nenhum levando esse livro, então eu senti a necessidade de fazer um lançamento online. Então, esse lançamento online vai ser uma edição especial que vai acontecer de forma que seja uma experiência, vão ser algumas semanas de experiência, onde vamos ter vários personagens postando coisas, interagindo, acompanhando a história de Dominus. Então, a gente vai acompanhar basicamente a história do livro da forma como a internet está vendo, né? O livro a gente acompanha pelos olhos da protagonista. Só que no Instagram a gente vai acompanhar como que a internet reage a essa história. A gente não está vendo tudo o que está acontecendo, a gente vê só o que as pessoas falam. E será que tudo que as pessoas falam na internet é verdade? Eu vou acompanhar uma história fictícia, mas a gente vai fazer ela no Instagram e no Twitter. Então, chegando aí a Dominus Experience, que é o meu grandíssimo plano para 2021, é a principal coisa que vai acontecer. E aí, depois que passar a Dominus Experience, a gente vai ter, no próximo semestre também, o lançamento de I Purple You, é o meu próximo livro. É uma história nova, digamos assim, né? Ela é totalmente diferente das duas primeiras, da Mai e da Dominus, porque ela é baseada no K-pop, que é, assim, outra coisa que eu gosto bastante. Eu já escrevi muita fanfic de K-pop, e tudo mais, e eu quis escrever um livro para esse público. O que me dava agonia, eu lá nas feiras encontrava uma pessoa que gostava muito de K-pop, a primeira coisa que ela pergunta é o quê? Tem livro do BTS? E eu ficava assim, não tem livro de BTS, não tem livro de K-pop. Um livro ambientado no K-pop, então a gente vai acompanhar grupos de K-pop, a gente vai entender como funciona o K-pop, o universo do entretenimento coreano, e, claro, misturar com ação, magia, mistério e umas coisinhas assim para dar mas também muito focado no romance, não é mais focado no universo do trabalho, tem romance e tem um pouquinho de aventura ali pra gente, que é um pouco tenso de vez em quando. E aí esse vai ser o I Purple You, o terceiro livro, e aí sim esses 3 livros vão formar aquele crossover que eu tinha mencionado. Mas a Purple You já vai sair esse ano. Fenomenal, meu amor, fenomenal. Muita coisa legal, pô, vai ser demais. Então é isso, Jéssica. Quero agradecer você pelo seu tempo, por estar aqui dividindo com a gente a sua experiência. Obrigado demais. Nossa, eu amei, achei que passou um pouco rápido até. Muito obrigada pelo convite, Ronaldo. Eu gostei muito de estar aqui, foi um papo muito legal. Falar sobre o que a gente cria sempre é muito bom, né? Dividir com as pessoas, até porque, né, todo mundo está acompanhando, tá vendo, lançou um livro, lançou outro, mas todo mundo sabe, né? Como que foi fazer esse livro, sobre o que ele fala. Então, ter esse papo de vez em quando para a gente explicar o que está acontecendo, o nosso processo, é muito legal. Então, foi um convite muito feliz e estar aqui me deixou muito feliz. Gostei muito, espero que vocês também tenham gostado e que continuem acompanhando, né? Eu e o Ronaldo, a gente está sempre aí, sempre trazendo coisas novas. E é isso.